A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Eu quero mais uma vez estender minha gratidão a Deus por mais esse sábado, por mais essa oportunidade rica que Ele está nos dando de trazer essa live aqui para vocês e falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer a cada um de vocês que estão entrando, cada um de vocês que estão aí compartilhando. Ajude a gente a divulgar o Evangelho de Cristo. Compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos que vocês fazem parte. Marque uma pessoa aí que você acredita que ela precisa ouvir um pouquinho a palavra de Deus. E o nosso objetivo é esse, que você possa nos ajudar a divulgar esse Evangelho. Então compartilhe aí, em nome de Jesus Cristo, para que esse Evangelho alcance pessoa, alcance vida, mas acima de tudo que ela possa salvar vidas, salvar pessoas, em nome de Jesus. Antes de mais nada aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem nos prestigiado às terças-feiras e aos sábados. Antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço aqui, antes de eu cumprimentar minha esposa aqui, que está em umas anotações aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu afilhado Kevin, fez 2 aninhos hoje, né? Tá fazendo 2 aninhos, que Deus possa aí abençoar a vida dele, que Jesus possa cobrir ele com o teu sangue e que ele possa ser aí um servo do Senhor, na casa do Senhor, ajudando a gente a proclamar o Evangelho de Cristo em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a todos vocês de todos os grupos aí que a gente tem compartilhado, que vocês estão assistindo. A gente vai dar um alô aqui pro pessoal que aparece para nós, mas muitas vezes você vai falar assim: irmão Silvio, eu estou assistindo aqui, mas você não fala o meu nome. É porque muitas vezes você está em outro grupo e a gente não consegue visualizar aqui. Mas Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus Cristo, que vocês sejam abençoados, não só pela palavra de Deus, mas pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu dar um abraço também aqui, irmã Valquíria, no meu cabeleireiro, Cid Ferreira. Hoje eu dei uma passada lá para dar um trato aqui no visual. E como ele disse, eu fiquei 10 anos mais novo. Então eu não tenho 44, eu tenho 34 hoje.
Amém? Deixa eu falar algo aqui antes de nós dar um abraço aí no pessoal. Esse trabalho da nossa live aqui começou quase um ano. Dia 21 de março de 2020 foi a primeira live que nós fizemos. Eu comecei aqui sozinho e aí depois agreguei a minha esposa aqui porque nós estamos na obra junto e precisamos estar junto, levando o nome de Cristo, levando o nome de Jesus Cristo. E eu quero aqui iniciar com uma pergunta para ir para o pastor Gireu, que acabou de entrar aí, para o presbítero Almiro, que está entrando aí, pastor Carlos, que deve entrar daqui a pouquinho. Nesse quase um ano aí, que nós podemos demonstrar de aprendizado? Porque nós aprendemos muitas coisas aqui, tanto vocês aí do outro lado que estão aprendendo, como nós que estamos aqui aprendendo. E eu vou falar por mim, é uma experiência fora do comum, uma experiência sobrenatural. A gente conheceu várias pessoas através dessa rede social aqui, pessoas aqui de Paranavaí, pessoas de outros lugares, pessoas de outros países, de outras cidades, de outros estados. E como tem sido gratificante para nós falar do amor de Deus, e a gente vê testemunho de pessoas que estão nos assistindo e que através desse trabalho aqui, que muitas vezes você vai dizer assim, irmão, o Senhor mais alcança as pessoas, alcança pessoas. Nós somos testemunho disso. Então, que a gente vai continuar em um bom tempo, enquanto Deus permitir, falando do amor dele em nome de Jesus. Amém, irmã Valquíria, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Irmãos, antes de eu comentar a vocês, eu queria fazer uma perguntinha. Aqui para nós a luz está piscando aqui. Para vocês está piscando, está normal? Está dando muito reflexo aí? Fala pra gente. Aí fazendo um favor. Eu pedi pra Maria Eduarda dar um jeito aí, mas não deu muito certo. Eu quero já estar mandando um abraço aqui. Hoje eu fiquei muito feliz. Né? A irmã falou assim que ela compartilha e toda vez que ela compartilha, a irmã, uma amiga dela lá do Japão, ouve as nossas lives. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Marlene, quando você for ouvir essa live. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, do outro lado do mundo, né? A gente tem que glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, porque quem faz isso é o Senhor. Não é a irmã Valquíria, não é o irmão Silvio, não é os demais irmãos que ministra aí, mas é Deus nos honrando, é Deus levando a palavra dele aonde ele quer, para todos os cantos dessa terra. Aqui eu quero já começar com os abraços, né? Você que entra primeiro, a irmã Silvia, que Deus abençoe a sua vida, Silvia. A Silvia e o Rafael, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. A irmã Valmira, que Deus abençoe, que está sempre conosco aí. Que Deus venha abençoar. A Patrícia, faz tanto tempo que eu não vejo a Patrícia, que Deus abençoe a Patrícia, o seu esposo, o seu filho, a sua casa. Amém? A irmã Valmira colocou aqui, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém, irmã Valmira, que Deus abençoe a sua também. A pastora Débora, que Deus abençoe a pastora Débora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. O Fernando Carlos, que Deus também abençoe a sua casa, Fernando. O Rafael, eu já falei. Um abraço para você, a paz do Senhor, Rafael. O presbítero Almiro Cardoso, nosso amigo, né? O presbítero Almiro Cardoso. A cooperadora irmã Paula, a Maria Vitória, a Maria Eduarda, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A irmã Cícera, A Cícera tá firme aí, né? A irmã Cícera, que Deus abençoe a sua vida, irmã Cícera, a vida da Casey, a sua casa, a sua família, aqueles que estão ao seu redor. O pastor Angeleu, a irmã Fátima, a Fernandinha, que o Senhor venha abençoando grandemente a vida de vocês, amém? E agora, para mim foi como um divisor de águas. Está respondendo a sua pergunta, Moira. Para mim foi como um divisor de águas. Foi uma porta aberta para evangelizar muitas pessoas e abençoar e ser abençoado. Nós temos abençoado tantas pessoas que a gente não conhece, né? Tantas pessoas que a gente nunca viu, mas que muitas vezes, através daquilo que Deus nos usa, né? Pessoas são abençoadas, pessoas mudam de atitude, mudam de comportamento, mudam de vida, né? Se não me engano, tô trovejando. E você perguntou para todo mundo, deixa eu responder aqui. Também para mim, né? Que você não perguntou para mim, né? Perguntou para os demais irmãos. Vou responder também. Para mim, como o Almiro acabou de dizer, a gente tem aprendido muito, muito, muito. É uma porta que a gente não imaginaria que seria
porque a gente vê tantas coisas acontecendo no mundo e Deus abriu essa porta, que é o Facebook, que nós temos na nossa mão, né, que nós podemos levar a palavra do Senhor e tantas pessoas compartilhando. Nós temos abençoado e nós também somos abençoados a cada dia por Deus, porque quem nos compensa é Deus, a recompensa vem dele. Nós fazemos isso com amor no nosso coração, com amor. Nós ficamos lá, nós separamos a palavra, nós separamos tudo aqui para o Senhor, porque tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele. E nós vimos, a gente tem visto muita gente ser abençoado, muita gente testemunhando, né, o que Deus tem feito. Eu vejo Deus trabalhar na vida de muitas pessoas que às vezes nem a gente não conhece, como o Silvio disse, a gente não conhece, e o Senhor tem trabalhado. E eu creio que esse ano não vai ser diferente do ano passado, né? O Silvio estava olhando, foi em abril, né, amor? Nós começamos março, dia 21 de março. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de divisor de águas novamente, irmão Miro. De novo na nossa vida, que eu creio que nós vamos crescer, que a cada dia a gente cresça na presença de Deus. E o Senhor, Ele tem muitas coisas para fazer na nossa vida e na vida de cada um de vocês que está aí nos ouvindo, amém? Amém, queridos. Vamos então fazer uma oração para iniciar a palavra aqui, porque eu estou trovejando lá fora, relampeando, se der queda de energia aí, é a natureza, né? Mas vamos lá. Amado Deus, querido Pai, nessa noite te damos graça, louvamos e exaltamos o teu santo nome, Pai. Que o Senhor mais uma vez, Espírito Santo, possa nos usar como o Senhor sempre tem usado e que a tua paz possa entrar no lares de cada um que está assistindo ou que vai assistir. Pai, que essa palavra possa ser dedicada no coração dos teus filhos nessa noite e que eles possam ser renovados pela força, pela fé e pela esperança em Cristo Jesus. Amém, queridos? Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem, nós vamos trazer uma mensagem para vocês a respeito de, o tema da mensagem é não misture chamado com amizade, ou não misture amizade com chamado, e muitas pessoas têm confundido isso. E o Senhor me deu um texto baseado no livro da segunda carta que Paulo escreve aos Timóteo, lá no capítulo 1, e o versículo 8 e 9, eu vou estar lendo aqui, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Portanto, não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça no que foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Versículo 9, parte B ali, ele vai dizer assim, chamou com uma santa vocação e não segundo as obras. Eu quero pegar base nesse texto, querido, porque as pessoas muitas vezes têm confundido o ministério, muitas vezes, irmã Valquíria, o ministério da pessoa ele é fracassado, muitas vezes o ministério das pessoas não vai para frente, porque muitas vezes as pessoas entram no ministério e ela não tem um chamado de ministério, ela vai pela amizade, as pessoas colocam pela amizade. Antes de eu continuar, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz assim, ó, e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por decreto. Que decreto é esse, irmão Silvio? Por decisão, por determinação de Deus. Irmã Valquíria, apóstolo Jesus Cristo, ele teve 12 apóstolos, 12 discípulos. Ele pegou homens que ele não conhecia, homens que não conviveram com ele, homens que não tinham uma amizade com ele quando ele era criança, na sua adolescência, juventude. Ele chamou 12 discípulos que ele não o conhecia, ou não tinham amizade. Não eram homens que Jesus estava na casa dele diariamente, não eram homens que Jesus dormia, almoçava, jantava, enfim. Jesus não tinha contato nenhum com esses homens. A Bíblia diz que ele surge no mar da Galileia, e ali ele começa a chamar Pedro, chamar André, chamar várias pessoas. No meio de uma multidão ele escolhe 12 discípulos. Porém, a Bíblia diz que existia um homem que era muito amigo dele, Lázaro. Lázaro era um homem que Jesus teve uma vida de intimidade muito grande. Lázaro foi um homem que Jesus posava na casa dele, Jesus tinha uma amizade com Marta, com Maria. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, Jesus chegou de frente ao sepulcro dele, a Bíblia diz que ele chorou,
porque grande era o amor que Jesus tinha para Lázaro. E aí eu te faço uma pergunta: por que Lázaro não foi discípulo de Jesus Cristo? Por que Lázaro não esteve no ministério de Jesus Cristo? Por que não foi escolhido entre os 12? Porque Jesus não misturava amizade com chamado. E tem muitas pessoas misturando a amizade com chamado. Quando nós vamos para a segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, versículo 14, a gente vai ver que Paulo está dizendo que nós fomos chamados pelo Evangelho de Cristo, pregar a palavra de Cristo. Então tem que ter um chamado para isso. Não basta eu ter só uma amizade com quem me levanta, não basta eu ter uma amizade. Eu tenho que ir por amor ao Evangelho, eu tenho que ir por amor da obra, eu tenho que ir por amor do meu chamado. Eu não posso confundir, colocar a irmã Valquíria no ministério comigo porque eu sou amigo dela, porque eu gosto dela. Ela tem que ter um chamado para isso. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, quando nós vamos também para a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 24, ele vai dizer: fiel é quem nos escolheu. E quem que nos escolheu? Jesus. Então Jesus levantou 12 homens que tinham um chamado ministerial. Ele não chamou 12 amigos dele. Ainda que a Bíblia vai dizer lá no livro de João, ele vai chamar eles de amigo, depois ele vai chamar eles de irmão, depois ele vai chamar eles de servo. Porém, eles não eram amigos de Jesus Cristo. Jesus Cristo não olhou para a amizade, porque amigos Jesus Cristo deve ter na sua infância. Por Nazaré, correndo naquelas montanhas, subindo naqueles cipetres, né, que eram árvores que poderiam chegar a 45 metros de altura. Ali Jesus deve ter muitos amigos, muita amizade. Mas Jesus não chamou nenhum deles. Jesus foi atrás de homens que tinham chamado, que tinham obediência a Deus. Não estou dizendo que pessoas que sejam tua amiga não pode exercer um chamado. Mas tem muitas pessoas que ela é tua amiga, é teu amigo, mas ela não tem chamado ministerial. Então, quando eu olhei para esse texto que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1 de 2 Timóteo, irmã Valquíria, ele diz assim, chamou com uma santa vocação. Então você tem que ter vocação para ministério, você tem que ter vocação para a obra de Deus. Ele diz, não segundo as suas obras, porque tem muitas pessoas que elas são amigas, que elas ajudam na obra, e muitas vezes as pessoas olham, né, e eu tenho conversado com alguns líderes de igreja, e eles dizendo assim, nossa, eu tenho obreiros aqui que me dá dor de cabeça, eu tenho obreiros aqui que não querem nada com nada, eu tenho obreiros aqui que muitas vezes não querem fazer a obra de Deus, mas foram levantados obreiros. E por que foram levantados obreiros? Por causa da amizade, e não por causa do chamado. Então é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, olha, tem que ter uma santa vocação, você tem que observar isso, Timóteo. Não pelas obras, não porque a pessoa ajuda, não porque a pessoa faz doação para a igreja, não porque a pessoa está toda a obra, né, para toda a obra. Tem que ter chamado para isso. Isso que nós estamos fazendo aqui, que os irmãos fazem na semana uma live, a gente não começou a torto e direito. Vou fazer porque é bonito. Não, porque Deus colocou no nosso coração, é aquilo que eu disse aqui, quando Paulo escreve aos Romanos, e diz que tem que ser um chamado por decreto. Quer dizer, nós estamos aqui porque nós fomos uma decisão e determinação, não do nosso pastor, mas sim de Deus. Né? Claro que o pastor deu aval, claro que o pastor nos abençoou, como abençoou os outros irmãos, mas nós estamos aqui por decisão e determinação de Deus. Então, quando Paulo escreve, quando você vê a primeira carta de Pedro, lá no capítulo 2, versículo 21, ele vai falar a respeito dos deveres do servo cristão e que devemos sujeitar-nos a quem? Ele diz, a Cristo. E com quê? Com temor. Então, a gente vê que a Bíblia está recheada de versículos a qual nós somos sujeitos a Cristo. Nós temos que ter obediência a Cristo, ser determinados por Cristo. Então nós temos que ter um chamado, e você tem um chamado. Eu creio que você não foi chamado pelos homens. Quem nos chamou, quem nos nomeou, se chama Jesus Cristo. Porque quando ele escreve lá em João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz assim, e nos chamou e nomeou para dar fruto e que permaneça no fruto. Então Jesus está dizendo, eu os nomeei, né? Tem um versículo na Bíblia que eu não vou lembrar agora onde está, até porque a minha memória é fraca,
Mas a Bíblia diz que uns foram chamados para apóstolo, outros foram chamados para bispo, outros foram chamados para presbítero, outros foram chamados para evangelista. Então cada um tem um chamado, mas a gente tem que entender que é Deus que tem que chamar. Eu posso ter muita amizade com o presbítero Almiro, com o pastor Gileu, com o pastor Carlos, mas eu não posso ir para o ministério, ir para o chamado pela amizade. Eu tenho que ir porque Deus falou, porque Deus colocou no coração do anjo da igreja. E muitas vezes a gente vê aí pastores gemenos, a gente vê pastores reclamando, pastores olhando. É como um time de futebol. Deixa para minha esposa comentar aqui. É como se fosse um time de futebol. Você pega uma equipe muito boa, uma equipe que tem banco de reserva. Aí o time não está indo muito bem, o treinador olha para trás, irmã Valquíria, ele vê lá jogadores de qualidade. Ele fala assim, vou alterar o time vai melhorar. Ou muitas vezes o time está bom, mas eu vou mexer no time porque um cansou, o outro cansou, e eu vou colocar e o nível não vai cair. Mas muitas vezes o treinador olha para o banco, ele não vê nenhuma peça que pode substituir aquela peça que não está bem. Por quê? Porque ele não tem peça de qualidade. E assim as igrejas, e muitas igrejas, conversando com muitos pastores, eles estão dizendo, eu tenho um grupo grande de obreiros que foram chamados pelo homem, não foram chamados por Deus. Eu tenho um grande grupo de obreiros, mas quando eu olho para trás, para o banco, não tem ninguém para me auxiliar, não tem ninguém para me chamar, não tem ninguém para dizer assim, vamos naquela campanha, vamos naquela vigília, vamos naquele lugar evangelizar, vamos naquele lugar pregar a palavra de Deus, vamos naquela casa expulsar demônio. Por quê? Porque não tem ninguém, porque foi pela amizade, não foi pelo chamado. Então Paulo, quando ele orienta Timóteo, ele diz, Paulo, olha, tem que ter vocação, Paulo. Não é pelas obras, não é porque eu sou teu amigo, né? Porque se tem alguém, Paulo, ele não foi discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, ele não conheceu Jesus em vida, ele conheceu em espírito, né? A caminho de Damasco. Mas Paulo foi, se você estudar a vida de Paulo, ele foi um homem que formou grandes líderes. O próprio Timóteo aqui, Tito, Filimão, Áquila, Priscila, Silas. Quer dizer, ele sempre colocou esses homens não pela amizade que ele tinha, porque esses homens tinham um chamado. E aqueles que ele colocou por amizade abandonaram ele quando ele mais precisava, quando ele mais estava na prisão. Que não foram visitar, que não foram orar por ele, que não moveram a mão, e muitas vezes ele ficou triste. E numa das cartas dele ele fala, todo mundo me abandonou. Por quê? Porque foi pela amizade, não foi pelo chamado. Então nessa noite o que eu quero que vocês entendam, e quando ele escreve aos Efésios, ele diz que nós fomos chamados na esperança da nossa vocação. Então quer dizer, não é na amizade, chamado é vocação, chamado não é amizade. Eu não posso colocar minha esposa para fazer determinada coisa porque sou muito amigo dela. Ela tem que ter um dom, ela tem que ter um chamado. Isso em todas as áreas da nossa vida. É por isso que muitas vezes as pessoas se frustram, é por isso que muitas vezes as pessoas se decepcionam, é por isso que muitas vezes líderes, né, ficam olhando e diz assim, aonde foi que eu errei? Porque não fez aquilo que Paulo escreve aos Romanos, dizendo, seja por decreto, seja pela determinação ou pela decisão de Deus e não a dos homens. Amém, irmã Valquíria? Amém. Eu quero, antes de comentar aqui, eu quero mandar aqui um abraço para vários irmãos que estão aí. A irmã Rosângela Bonfim, que Deus abençoe a sua vida, Rô. Amém. Que ela sempre está compartilhando nossas lives, né? O Luizinho Pereira, que Deus abençoe. Pastor Ogileu, você perguntou, né? Fez uma pergunta, no começo ele respondeu aqui, ó. O público das lives é muito diverso, diferente da igreja, mas é gratificante saber que a pessoa que dificilmente estaria na igreja conosco, quem sabe em outra igreja, compartilha as bênçãos e a presença de Deus com todos é muito bom. Abraço a todos. Verdade, pastor Ogileu. A Olga, a sua ex-cunhada, ela tá lá em Itapema, Santa Catarina. Que Deus abençoe a sua vida, Olga. Que Deus abençoe a sua casa. Aí na Thalita, no Juninho, na Renata. Também está aqui conosco a Alexandra Felipe, que ela sempre está conosco, né, nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua filhinha. A Mila Santos, a Paz, que Deus abençoe. A Adriana de Souza, que trabalha lá com você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. O pastor Agileu colocou, além do chamado, precisamos crescer e amadurecer. Verdade, pastor.
E muitas das vezes a gente vê aqui, o Silvio estava ali falando, eu estava lendo aqui, né? Mais embaixo aqui diz, né, no 12, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até naquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim, quanto lhes foi confiado, guardado por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a presença do Espírito Santo, e muitas das vezes as pessoas hoje, tem muita gente que ela se envergonha de dizer que ela é evangélica. Ah, eu sou crente. Crente, como se diz, né? Tem muitos crentes, mas servos verdadeiros, aqueles servos que não mede esforços, que vai, faz, que sempre está fazendo aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Mas hoje nós vemos muitas pessoas amedrontadas com medo de fazer a vontade do Senhor, porque as pessoas hoje elas estão no julgamento. As pessoas julgam demais, elas julgam. Ela assiste a live, ela vai na igreja, quando ela sai da igreja, quando ela termina, as pessoas começam a julgar. Isso aí Deus não se agrada. Deus não se agrada. O Senhor, Ele quer o seu povo unido. Como Ele chamou eu, como Ele chamou o Silvio, como que Ele chamou você. Todos nós temos um chamado. Mas como se diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos voltam para trás, muitos param, muitos estacionam no meio do caminho, porque a luta começa a ser grande, a luta começa a ser muito grande, as pessoas começam a querer desistir, a querer parar. E o Senhor diz para mim, para você, não pare, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, mesmo ferido, mesmo que você não tenha mais ânimo, peça para o Senhor, Senhor, derrama sobre a minha vida da tua unção, do teu poder, me reveste da tua unção, porque eu preciso prosseguir, eu preciso caminhar. Nós estamos vendo muita gente estacionada, parada. Se o Senhor Jesus Cristo falar para você, vai em tal lugar, você tem que fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor, Ele conta comigo e com você nessa terra. Porque eu e você, nós somos profetas, nós somos chamados, nós somos escolhidos para fazer a vontade dEle. Como aqui Timóteo, ele foi escolhido, ele era um jovem, ele foi escolhido para fazer a vontade do Senhor. E ele não mediu esforços, ele foi e fez aquilo que o Senhor mandou, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E muitos têm parado. Eu digo para você, se você parou, se você está estacionado, dizendo, eu não sei, eu não consigo, eu não quero mais, a luta é muito grande, eu digo para você, levanta do sofá, levanta de onde você está, levanta do chão de onde o diabo te colocou, se levanta e vai fazer a vontade do Senhor, porque quem cuida de você é o Senhor. O nosso Deus, Ele nunca dorme, Ele não cochila, Ele cuida de mim e de você. E por que eu e você estamos muitas das vezes querendo agradar o homem? Nós temos que agradar o nosso Deus, nós temos que agradar o Senhor, porque o Senhor é aquele que Ele vem e Ele nos abençoa de uma maneira tão extraordinária. Hoje à tarde eu conversava com uma irmã e eu dizia para ela, Deus tem nos abençoado, a luta tem sido grande, como o presbítero ontem disse, a luta tem sido grande, mas o meu Deus é maior ainda. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar sorridente, porque eu sei que a minha vitória, o Senhor já entregou nas minhas mãos. Nós temos que confiar, nós temos que parar de murmurar. Tem muita gente murmurando, tem muita gente fazendo a obra do Senhor na murmuração. Para de murmurar, vai fazer a vontade do Senhor. Me disse pra lá, porque hoje muitos escutam muitas coisas e fica, eu não vou porque o irmão olhou pra mim de rabo de olho, eu não vou porque o irmão vai pensar de mim. Não pense nisso, não veja o que o irmão pensa, pensa o que Deus pensa de você, veja o que Deus está pensando de você nesse momento, que Ele está se agradando da sua atitude, do que você está fazendo, porque você foi chamado para levar a palavra do Senhor, não importa onde é,
Não importa se é no seu vizinho, não importa aonde que é que o Senhor quer que você vá. Vá, porque o Senhor, Ele vai fazer a obra. Ele vai fazer a obra no tempo dele, na hora dele, no momento dele. O nosso Deus, Ele nunca tarda. Ele sempre vem no momento certo, na hora certa. E faz a vontade dele na nossa vida. Amém? Te dar um abraço aqui na Mila Santos, né? Isso. Deus abençoe aí. A gente vai ver que Jesus ele nos chama pela vocação, Ele não chama pelas nossas obras. O que é interessante e que se você for ver os ministérios das pessoas, tanto de Moisés, Josué na obra junto com Moisés, não foi pela amizade, foi pela vocação que eles tinham. Deus, quando levantou Josué, não levantou porque Moisés era amigo de Josué, levantou pela vocação que ele tinha de líder. Assim como ele levantou Davi como rei, ele levantou porque sabia que Davi tinha a vocação de ser rei, né? Davi era pastor de ovelhas, cuidava. Às vezes as pessoas olhavam para ele como olha para mim e para você e acham que você não é projeto nenhum, que você não tem vocação de nada. Você tem uma vocação. E aí quando Deus levanta Davi, e talvez os irmãos deles todos murmuraram, né? Mas por que Samuel está ungindo esse garoto? Né? Nós somos guerreiros, nós somos oficiais, nós somos soldados, nós temos gabarito, né? Porque as pessoas acham assim, nós temos gabarito para estar na frente disso. Eu tenho gabarito, eu tenho conhecimento, né? Eu tenho sabedoria para estar na frente desse negócio. Né? Por que o pastor não coloca eu para dar escola bíblica? Por que o pastor não coloca eu para ser líder do grupo de louvor? Por que o pastor não coloca eu para ser líder da mocidade? Por que o pastor não coloca eu para dirigir jovem? Porque isso não é amizade, isso é chamado, isso é vocação. Você tem que ter uma vocação para isso, né? E muitas vezes você olha e fala assim, mas a pessoa que está lá não está preparada. Se a pessoa está lá, muitas vezes a pessoa está lá por amizade. Porque tem amizade com o líder, tem amizade com isso, mas aí não cabe a mim e você julgar, isso aí é com Deus. Só que a partir do momento que uma pessoa está em determinada função, seja ela qual for dentro da igreja, está lá porque é aquilo que Paulo diz, por decreto, né, que Deus disse, é decreto, determinação e decisão de Deus, e tem que ser respeitado, né? Então, quando Deus disse para Samuel, unge Davi porque eu tenho algo, porque ele tem vocação para ser rei, Samuel em nenhum momento vai questionar Deus, mas é só um garoto. Não é que ele ungiu ele naquela hora e no outro dia ele já foi. Houve um processo, houve um aprendizado. Ele teve que passar por algumas pelejas, ele teve que passar por algumas dificuldades. E dentro dessas dificuldades que Davi passou, dentro dessas pelejas, perseguição, calúnia, correndo de Saul para não ser morto, se escondendo muitas vezes com medo, era Deus vendo se ele realmente, Deus preparando ele, Deus colocando ele em situações difíceis, Deus colocando ele em momentos complicados, mas Deus sabia que Davi seria leal a ele, mas quem não sabia era Davi. É igual José, quando pegaram ele, jogaram dentro de umas externas, tiraram, venderam para um povo lá, depois esse povo vendeu ele para o Egito, né, para Potifar. Aí jogaram ele dentro de uma prisão, até ele ser governador, ele passou por algumas dificuldades, mas ele tinha a vocação de ser governador. Faraó não colocou ele no trono lá como governador das províncias do Egito por amizade, colocou porque ele tinha vocação. Às vezes você está em determinado setor na tua vida, trabalhando, ou dentro da igreja, você está porque você tem vocação. Não é pela amizade. Muitas vezes um amigo te indica, mas aí você tem que mostrar que você tem vocação. É a mesma coisa de dar um carro para você dirigir. Se você não tiver conhecimento, se você não souber conduzir, você não consegue sair do lugar. Aí, mas tá aqui porque é amigo de fulano, beltrano e ciclano. Mas se você não tiver condições de dirigir, você vai sair. Vai entrar alguém que tenha condições, alguém que tenha conhecimento disso. Então, quando você olha para o ministério das pessoas que a Bíblia nos relata, principalmente Eliseu e Elias, eles eram muitos amigos. Eliseu fazia parte da escola de profetas de Elias, mas ele não foi o substituto de Elias pela amizade que eles tinham. Ele foi porque Eliseu tinha vocação, Eliseu foi perseverante, né? Elias falou, fica aqui, ele falou, não, vou contigo, porque eu quero ser abençoado. Fica aqui, não, eu vou contigo porque eu quero ser abençoado. Deus me mandou para além do Jordão, fica aqui. Ele falou, não, eu vou também. Perseverante. E nós temos que ser assim, perseverante no nosso chamado.
né? Perseverante naquilo que a gente quer para nós, naquilo que Deus quer, porque muitas vezes Deus quer nos abençoar, Deus quer colocar algo na nossa vida, mas a gente não é perseverante, a gente muitas vezes fica esperando cair do céu, e as coisas de Deus, essas coisas não caem do céu, tem que ter uma busca, tem que ter buscai, né? Porque muitas vezes eu quero, mas eu não busco, é difícil. Então, aí você olha para o ministério das pessoas, os 12, eu falei aqui no início, os 12 discípulos de Jesus Cristo, ele não chamou por amizade, ele chamou porque eles tinham vocação, né? Aí você vai ver o trabalhar de Deus, irmão Vaqueira, porque ele pegou pescador, ele pegou cobrador de imposto, ele pegou agricultor, ele pegou homens que não tinham nada a ver com o ministério de pregar evangelho. Aí você fala assim, irmão Silvio, também não tem. Deus capacita dentro do ministério, Deus vai te capacitar. Mas você tem que ter uma vocação. Não adianta, eu mesmo, assim, a minha esposa gosta de louvar muito. Ela tem o chamado, ela tem o dom. E eu não sei, se for louvar aqui, vocês tudo saem daí. Por quê? Porque não é um chamado meu, né? O que Deus tem me dado a graça ainda, e o louvo e engrandeço o nome dele, é de estar trazendo uma palavra, né? Dentro das nossas limitações, da nossa humildade, a gente tem levado. Mas louvar não é, então isso é vocação. Então não adianta eu querer chegar lá e falar com o meu pastor, eu quero ser líder aí do grupo de louvor, se eu não entendo nada de música, se eu não entendo nada de louvor, nota, eu não pego nota, essas coisas, como é que eu vou ser? Então isso é vocação. Aí por amizade o pastor me coloca, eu vou colocar lá, irmão Silvio, seja o que Deus quiser, Deus vai te capacitar. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Então quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo está nos ensinando que isso tem que ser uma decisão e determinação de Deus. Eu não sei o cargo que você tem dentro da igreja, às vezes você não tem cargo nenhum, mas você está ali porque é determinação de Deus. Deus determinou. Deus, quando alguém levanta alguém, algum ministério, algum chamado, algum cargo, muitas vezes é porque Deus falou. É porque Deus falou com a pessoa, Deus falou com o líder. Coloque. Por que Deus colocou Davi como rei? Por que Samuel foi lá ungir? Porque Deus falou, né? Porque se Deus não tivesse falado nada para Samuel, Samuel não tinha saído ali de Ramá, de Siló, e ido a Belém, né? Andar não sei quantos dias para chegar lá e ungir. Não, ele foi porque Deus mandou, né? Ele foi porque Deus determinou. Então eu e você precisamos saber que isso é vocação. Não é pelas amizades que as pessoas vão conquistar as coisas, é por vocação. Você só conquista coisa na sua vida se você tiver vocação, irmão Valqueira. Verdade, eu estava lendo aqui, né, 9, e que nos salvou e nos chamou com a sua vocação, não em virtude das vossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Quem me chamou e quem te chamou foi Jesus Cristo, foi o nosso Deus. Quem nos capacita é o nosso Deus. E muitas das vezes você pode olhar e dizer assim, mas os irmãos estão aí fazendo a live e eles falam, né? A gente está aqui ouvindo, esses dias até o irmão colocou aí que a gente tinha palavras sábias, mas quem nos capacita é Deus. E o mesmo Deus que nos capacita, neste um ano praticamente que nós estamos fazendo a live, quem te capacita é o Senhor. Para mim chegar aqui, quem começou a live primeiro foi o Silvio sozinho. Aí eu fui desafiada pela Silvia e pela Lu. Aí eu falei assim, eu tenho vergonha de fazer a live. Mas como que eu posso ter vergonha de falar do amor de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você? Ele morreu por mim e eu vou ter vergonha de falar da palavra do Senhor? Não, a gente tem que acordar, nós temos que despertar, nós temos que tomar uma atitude. E a partir do momento que o meu esposo me chamou para mim fazer a live com ele, eu comecei a fazer a live com ele, eu tive atitude. Eu vi que Deus começou a me capacitar de uma maneira que eu nunca imaginaria que o Senhor ia fazer na minha vida. Hoje eu estou aqui pela graça do Senhor. Eu estou aqui porque Ele me capacitou e Ele me capacita a cada dia. A cada dia eu sou pecadora, nós somos pecador. E o Senhor, Ele sabe que eu e você nós somos pecador. Mas Ele nos chamou, nós temos que tomar atitude e fazer o que Ele quer. Porque a gente vê hoje assim, eu não vou hoje ir para a igreja porque eu não tenho cargo, como começou uma campanha.
Se você está numa igreja, se você está aí ouvindo essa live, porque você tem um chamado. Você tem que buscar do Senhor qual é o seu chamado. Qual foi o chamado? Para que o Senhor te chamou? Para que... Ah, mas irmã, eu vou na igreja, eu fico só sentada. Mas você foi chamada para ser uma intercessora? Intercede pelo culto. Quando você chega na igreja, antes, faz a sua oração. Não fica com conversa paralela. Comece a orar, comece a interceder pelo culto. Comece a agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem te dado. Comece a falar com o Senhor ali naquele momento. Esqueça de quem está do seu lado. Esqueça de quem está ali. A gente tem que ter a visão de reino. Nós temos que olhar para o Senhor, porque é Ele que cada dia nos chama para fazer a vontade e o querer dEle. Mas muitos, eu vou falar para você que é muita gente que hoje fala para mim, fala para minha esposa, eu não vou mais para a igreja, eu parei, eu cansei porque eu estou lá e eu não sou reconhecido. Você tem que ser reconhecido por Deus, não é por homem, não é por mim, não é pelo irmão Silvio. Você tem que ser reconhecido por Deus, porque Deus, Ele te capacitou já. Ele te capacitou e a cada dia Ele derrama da sua glória, da sua unção sobre a sua vida, para você fazer a vontade dEle. A gente vê muita gente reclamando da sua vida hoje. Ah, mas a minha vida está assim, a minha vida está assim, assado. Mas você não vê as pessoas hoje glorificando a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Aconteceu um fato e a minha sobrinha até comentou, ela falou assim, aconteceu algo lá com uma pessoa, a gente estava assistindo, eu não me lembro, alguma coisa do jornal, era um acidente e a pessoa não sofreu nada e a pessoa glorificou a Deus no momento. A minha sobrinha tem 9 anos, ela falou assim, e ainda a pessoa ainda teve capacidade de erguer as mãos e glorificar a Deus. Eu falei assim, minha filha, isso é para você ver como que Deus tem cuidado de cada um de nós, como Deus cuida de mim e de você. Às vezes Deus te dá um livramento tão grande que você olha, você passa e você não glorifica, não... Obrigado, Senhor. Até dentro da igreja, você está ouvindo a palavra, você tem medo, você tem vergonha, te dá um glória a Deus, um aleluia para Deus. E o Senhor, Ele está esperando que você glorifique e exalte o santo nome dEle, porque Ele quer se mostrar, Ele quer se... Como se diz? Ele quer... gloriar. Ele quer mostrar a presença dEle na sua vida. Ele quer mostrar que Ele é Deus na sua vida. Mas o que você tem feito para o Senhor? O que você tem buscado? O que você tem pedido para o Senhor? Hoje é dia 23 de janeiro. Já passaram 23 dias do ano de 2021. E o que você tem feito para Deus? E o que Deus tem feito para você? Eu quero que você pare e analise. O que você tem feito para Deus e que Deus tem feito para você nesses 23 dias? Nós temos que colocar numa balança. E eu tenho certeza que Deus tem feito muito por você. Muito por você. Nós começamos o ano e pedimos igual. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, eu vou fazer diferente. Aí o Senhor começa a derramar na sua vida, mas você continua ainda parado. Você continua aí da mesma maneira como você acabou o ano. Eu digo pra você, seja diferente. Não importa o que os outros vão pensar, seja diferente. Muita gente olha e fala assim, irmão, porque você é diferente, você fala diferente, você dá risada, você brinca. Mas eu sei que a presença do Senhor é na minha vida. Eu sou diferente porque quem me fez assim foi o meu Deus. O meu Deus, Ele me fez para mim ser diferente. Todos nós somos diferentes. Nós somos um vaso nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro. E cada um de nós é usado da maneira diferente nessa terra. Então eu digo para você, se levante e vai fazer a vontade do Senhor. Não tenha vergonha daquilo que o Senhor faz na sua vida. Comece a testemunhar para as pessoas que estão ao seu lado aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Amém, queridos? Manda uns abraços aí, ó. Tá aqui, deixa eu ver, a Glória Gomes. Deus abençoe. Deus abençoe você, a sua família. Eu vou pegar aqui exemplo de Pedro. Pedro, Jesus falou para ele que era para ele fazer o quê? Apacentar o seu rebanho, apacentar a sua ovelha. E
Pedro, por mais que Jesus fosse amigo dos seus discípulos depois, né, que ele formou os seus discípulos, Jesus não pediu para Pedro ser o líder da igreja dele, apacentar as ovelhas dele, porque Jesus sabia que um momento ele ia sair do meio deles, ele ia voltar para a glória dele. Ele precisava ter alguém que o representasse aqui, alguém que pregasse o evangelho, alguém que fosse o líder. E ele viu em Pedro o quê? Uma vocação. Poderia ter sido João, poderia ter sido Mateus, poderia ter sido Natanael, poderia ter sido André, Felipe, Tiago, Tadeu, enfim, poderia ter sido qualquer um. Mas Jesus escolheu Pedro. Não que os outros não fossem capacitados, não que os outros não tivessem capacidade, mas pelo jeitão do Pedro, tinha que ser Pedro. Então ele não foi pela amizade que tinha com Pedro, porque a Bíblia diz que João era aquele que inclinava a cabeça no peito de Jesus, que Jesus fazia um cafuné no cabelo dele. Quer dizer, havia uma amizade maior com João do que com Pedro, mas Jesus escolheu Pedro. A Bíblia diz que quando Judas tirou a sua vida, Pedro, ele entendeu o chamado dele. Aí o que Pedro faz? Ele se levanta no meio da igreja e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, Jesus me colocou na liderança, eu sou o líder, eu tenho que ter postura de líder porque eu tenho vocação para isso. Então Judas não está aqui mais e nós precisamos ter alguém no lugar dele. Então nós vamos ter que colocar alguém no lugar dele. E a Bíblia diz que eles vão orar. E aparecem dois homens, né, Matias e José, para ocupar a vaga de Judas. E aí eles não, o escolhido foi Matias, mas não foi porque Matias tinha amizade com Pedro, com João, com os discípulos, podia ter sido José. Foi porque eles foram orar, e aí aquilo que eu falei aqui, que Paulo escrevendo aos Romanos fala que tem que ser por decreto, que quer dizer, decisão e determinação de Deus. E aí Matias ocupa a vaga de discípulo no lugar de Judas, quer dizer, tem que ter vocação, né? Não foi pela amizade. Se fosse pela amizade, ele poderia colocar aí um parente dele, um amigo dele. E a Bíblia diz que, eu falei aqui no início de Lázaro, Lázaro foi o melhor amigo que Jesus Cristo teve, né? Foi um homem que Jesus tinha um carinho especial, tanto por ele, por Marta e Maria. Mas Jesus não quis misturar as coisas. Jesus falou assim, a nossa amizade é nossa amizade, a sua vocação é outra coisa, o seu chamado é outra coisa, né? Eu não vou colocar você como meu discípulo. E ele poderia ter andado com Jesus depois que Jesus ressuscitou ele, para Jesus mostrar que, ó, eu ressuscitei ele, viu? Crer no evangelho que eu estou pregando, ó, ele estava morto, agora ele está vivo. Não, Jesus não misturou as coisas, né? Não vou dizer que Lázaro não pregou sobre Jesus Cristo, não vou dizer que Lázaro por onde andou não falou daquilo que Deus havia feito na vida dele. Falou, pregou, né? Até o ponto que os fariseus queriam matar ele, né? Planejaram matar Lázaro. Então, muitas vezes Lázaro não ia para Jerusalém por medo de morrer. Mas entenda que ministério, essas coisas, não é por causa da amizade. Você tem que ir porque você tem que ter vocação e chamado. E aí, para mim finalizar minha parte aqui, eu quero compartilhar com vocês João capítulo 15 e versículo 16. Eu vou ler o 16 e o 18, que diz assim, olha o que Jesus vai falar para a sua igreja. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, vos conceda. Aí eu quero ler o 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Aí diz no 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, pois isso é que o mundo vos aborrece. Sabe por que o mundo detesta nós? Porque nós não fazemos parte dele. Jesus está dizendo que vocês não fazem parte do mundo. Eu escolhi vocês, eu tirei vocês do mundo. É por isso que o mundo vos aborrece. Mas antes que o mundo aborrece vocês, antes que vocês fiquem deprimidos, antes que vocês fiquem questionando a Deus, antes que vocês façam qualquer coisa, eles já fizeram isso comigo. Mas aí, se a gente faz a vontade do mundo, o mundo nos amaria. Nossa, nós seríamos bênçãos no mundo. Mas, como Jesus disse, eu nomeei vocês. Então há um chamado aqui. Ele nos chamou. Ele chamou para quê? Para que a gente pregue a palavra dele, mas ele mesmo é muito claro na palavra dele aqui, irmão Roqueiro. Permaneça no fruto. E que fruto é esse? Palavra. Então não adianta eu querer fazer as coisas só por amizade. Eu tenho que ter um chamado. E Jesus já nomeou eu e você. Ele já nos tirou do mundo. Nós já não pertencemos mais ao mundo. Nós somos agora nomeados por Jesus Cristo. Então que eu e você, cada um
que está me assistindo, que vai assistir, exerça o seu chamado. Exerça aquilo que Jesus te chamou. Exerça aquilo, não precisa ter cargo. Você não precisa ter um microfone na mão. Você não, sabe o que eu lembrei agora? E eu fiquei muito feliz, eu acho que você também ficou. Foi quarta-feira, a irmã Regina fazendo uma live na hora do almoço, de manhã antes do almoço. Quer dizer, não precisa alguém ficar falando, vai fazer. Ela teve atitude, ela teve, vamos dizer assim, postura de querer fazer alguma coisa para Deus. E muitas pessoas têm a oportunidade de fazer, mas elas ficam olhando os defeitos das pessoas, ficam olhando os problemas das pessoas, ficam olhando o que os outros vão falar. Eu vou fazer se mandarem. Não. Jesus disse, eu os nomeei para que dê fruto e permaneça no fruto. Então é atitude de pessoas assim. Ela trouxe uma palavra ali, eu não acompanhei tudo, eu assisti alguma parte, mas da parte que eu acompanhei foi bênção, eu até compartilhei para me assistir depois. É bênção, então é isso que fazer. Eu não preciso ter um cargo dentro da igreja para me exercer um chamado. Eu tenho que ter vocação, sim, preciso ter vocação. Mas talvez não adianta você querer falar bonito. Não adianta você querer falar ministrando uma live, falando em línguas estranhas, chorando, pulando. Não, você tem que ser uma pessoa na humildade do que Deus te dá, na simplicidade, e levar uma palavra simples que as pessoas sejam edificadas por ela, sejam transformadas e mudadas através dela. Então o Evangelho é isso. O Evangelho não promete riqueza, o Evangelho promete salvação. E é isso que nós estamos fazendo aqui, irmã Valquíria. Você falando, né, da irmã Regina, né? E hoje eu conversando com um rapaz, ele não é evangélico, e ele pegou e começou a chuva tarde, né? Que vocês, quem é de Paranavaí, viu uma chuva bem forte. Aí ele olhou, tava tudo inundado, ele falou assim: eu paro e fico analisando, né? Quando Deus ordenou aquele homem para erguer aquele negócio, estava na mão dele. Eu falei assim: é Moisés e o cajado. Ele falou assim: abre o mar. Imagine, ele falou para mim assim: imagine a sensação que este homem teve no coração dele quando Jesus falou para ele. Quando Deus, né? Jesus não, Deus falou no coração dele: levante suas mãos, o cajado ao mar, que o mar vai se abrir para o povo passar. Mas o povo passando, e o povo continuou. Mas eu tenho certeza que ali no meio ainda tinha gente murmurando. E Deus, ele abre o caminho para mim e para você passar. Ele abre o mar. Ele no deserto, ele nos cobre com as suas mãos. Ele coloca sombra sobre a minha vida. Ele derrama maná sobre a minha vida e sobre a sua no deserto. E nós, às vezes, a gente glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, nós murmuramos. Hoje eu falava para o Silvio, eu falava para ele assim: nós temos que parar de murmurar por coisas pequenas, por coisas que é nada. Porque o meu Deus, ele é maior do que a dificuldade que a gente passa. Eu passo dificuldade, você passa dificuldade, mas se nós ficarmos olhando as dificuldades, o que vai ser? O que vai ser da obra do Senhor? É como o Silvio disse sobre os ministérios. Sobre o ministério que o Silvio tem é diferente do ministério do irmão Miro, é diferente do ministério do pastor Agileu, é diferente do ministério do pastor Carlos, é diferente do meu ministério. O meu ministério é diferente das demais irmãs. O Senhor, ele tem um ministério para cada um, como ele tinha nos seus 12 discípulos que ele escolheu. Ele pegou cada um diferente um do outro, porque cada um tinha um pensamento diferente, cada um tinha uma atitude diferente. Então nós temos que ter atitudes diferentes que agradam ao Senhor. Mas como atitude diferente, irmã Valquíria? O Senhor vai colocar no seu coração. O Senhor, ele já colocou algo no seu coração, mas você está com medo de fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou. E está aí parado esperando o anjo descer do céu e dizer para você: vai lá, minha filha, vai lá, meu filho, e faça o que eu estou mandando. Não, nós temos que se posicionar como servo. Antes de a gente ser profeta, nós somos servos. Nós temos que saber que nós somos chamados para ser servos e escolhidos do Senhor nessa terra. Então eu digo para você: seja como Pedro, não tenha medo, vá em frente. Vá em frente, porque Deus é contigo. Seja igual Paulo.
Paulo, ele não olhou a circunstância, ele foi açoitado ali na praça, ele foi preso, mas o Senhor, ele sempre esteve com ele. Ele sabia que o Senhor sempre esteve com ele. Comigo e com você não é diferente. As lutas vêm, as calúnias vêm, mas a gente tem que ter um foco. Quando você começar a ter foco, que é Jesus Cristo, a sua vida muda. Você vai parar de olhar os problemas, as dificuldades da sua vida. E você vai olhar e falar assim: obrigado, Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por o Senhor me proporcionar eu estar aqui podendo falar do amor do Senhor. Ah, mas irmão, eu tenho vergonha. Mas você pode dizer eu te amo para alguém na rua, onde você estiver passando, na fila do mercado, ali pegando uma fruta, você olhar e o Senhor fala ao seu coração. Fale algo para essa pessoa. Você tem que saber. Ah, mas irmão, porque eu não tenho nada para dizer do Senhor, eu não leio muito a Bíblia. Mas diga eu te amo e comece a buscar o Senhor, porque o Senhor, ele está próximo de buscar a sua igreja. E como que nós vamos estar? Como a gente está? Como eu e você está? Como estão as nossas vestes? Nós temos que ter atitude. Eu digo para você, vamos ter atitude, porque eu e você somos servos e somos profetas nessa terra. Amém? Amém, queridos? Essa era a mensagem de hoje, que Deus possa falar através do seu Espírito Santo melhor no vosso coração. Deixa eu rapidamente aqui, só dar um abraço aí na Thelma Navarro. Deus abençoe você e a sua casa. E para Andréia, que fez aniversário, esqueci. A Andréia Freitas fez aniversário essa semana também. Deus abençoe, que dê saúde, dê paz e que o poder do Espírito Santo te cubra. Deixa eu falar algo aqui, deixa eu dar um recadinho rapidinho para nós encerrarmos. Lembrando que amanhã é domingo, o pastor Carlos, para você que é aqui da comunidade evangélica Deus Vive do Paranavaí, às 19 horas o pastor soltou a lista aí, porque nós temos restrições de quantidade de pessoas na igreja ainda, mas deve ter vaga lá. Se não tiver vaga lá, você que queira ir e é visitante, né? É visitante, não, como é que fala? Convidado. Sempre vai ter um lugarzinho lá, alguém vai ceder o lugar lá, né? Eu vou ceder o meu lugar, a irmã Valquíria cede o lugar, enfim. Vá lá adorar a Deus conosco, o culto às 19 horas. O pastor está numa campanha aí, os sinais do anticristo. E amanhã deve ter um servo ou uma serva do Senhor ministrando a palavra de Deus a respeito desse assunto. Lembrando que segunda-feira às 20 horas o meu amigo pastor Agileu com a live dele aí, às 20 horas, nós vamos estar aqui compartilhando, divulgando nos grupos aí. Que você anote então aí, às 20 horas o pastor Agileu tem uma palavra e tem sido um bênção as lives aí do pastor Agileu, tem nos ensinado, nós temos aprendido e Deus tem usado como sempre usou ele, e eu creio que segunda-feira não vai ser diferente. Então anote aí às 20 horas, você que não tem ele no Facebook, entra nos grupos aí que eu tenho no meu Facebook, eu vou estar compartilhando aí e você vai poder assistir em nome de Jesus. Na terça-feira, se Deus nos der a graça, às 20 horas, eu e a minha esposa estaremos aqui. Ela vai estar trazendo uma palavra para você, uma palavra para mim, uma palavra de Deus, às 20 horas, terça-feira. Na quarta-feira, às 19 horas, o pastor solta a lista para você que queira ir no culto da quinta-feira, culto às 20 horas na quinta. Aí às 19 horas ele solta a lista aí. Você às vezes fala assim, mas onde que fica? Fica ali no Jardim IP, na rua Martim Silvério do Nascimento, 245, né? Uma rua abaixo da avenida principal ali. Às vezes você conhece aí o pastor Agileu, você conhece o presbítero Almiro, você conhece algum irmão da igreja, aí fala para ele, coloca o meu nome lá que eu quero ir adorar a Deus junto com você, você será bem-vindo. Na quinta-feira está tendo uma campanha Conquistando Novas Terras. Eu não pude estar quinta-feira agora, minha esposa foi, né, disse que foi bênção, a irmã cooperadora Simone trouxe uma palavra tremenda, né? Então, que você possa ir e ouvir, né, a palavra de Deus nessa campanha de 7 semanas que o pastor Carlos vai fazer, Conquistando Novas Terras. Eu não sei qual é a tua conquista esse ano, aquilo que você colocou de propósito diante de Deus para conquistar. Talvez seja o teu casamento, talvez seja os teus filhos, talvez seja a tua família, talvez seja um emprego. Eu não sei a nova terra que você quer conquistar, mas eu sei que Deus pode te dar, se você for perseverante na oração e buscar Ele com toda a tua fé, com toda a tua vontade. A Bíblia diz, buscai-me enquanto poder me achar. Amém? Eu falei da quinta. Na sexta-feira, o meu amigo presbítero Almir, a irmã cooperadora Paula, tem uma mensagem de Deus, né? Ontem trouxeram uma palavra maravilhosa da parte de Deus. Às 20 horas também,
Nós vamos estar aqui compartilhando. Deus tem usado tremendamente esse caso. E na quarta, tem o pastor Carlos e a pastora Neuza, eu estava esquecendo. Às 20 horas tem a live deles também, o pastor Carlos e a pastora Neuza, na quarta-feira às 20 horas. Na sexta, como eu disse, o presbítero Almiro e a irmã cooperadora Paulo. E aí no sábado, se Deus nos der a graça, nós estaremos aqui novamente trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Lembrando que quarta-feira, às 16 horas, para você que faz parte do grupo Diácono Silvio Palácio, um grupo privado que eu tenho aí, a irmã Valquíria, às 4 horas da tarde, vai estar trazendo aí uma pequena palavra, né, irmã Valquíria, de 20, meia hora, tarde profética para a tua vida. Então que você que faz parte do grupo, se você não faz, manda solicitação lá, né, em nome de Jesus. Lembrando que segunda-feira, nesse mesmo grupo, às 21h15, 21h20, assim que o pastor Agileu terminar a live dele, né, eu vou, assim que ele terminar, eu entro lá no grupo, falando um pouquinho a respeito de corpo, alma e espírito. Eu até convido o pastor Agileu aí, se quiser falar algo lá também, os irmãos quiser falar, é só clicar lá uma fotinha que tem lá, que eu não sei como é que chama. Aí eu vou estar lá aceitando, né, o pastor Agileu aí, qualquer irmão aí que queira interagir lá, né, fica aí o convite. Aí a gente vai falar um pouquinho aí de qual é a diferença de corpo, alma e espírito, isso lá no grupo, amém? Lembrando que daqui a pouquinho eu subo essa mensagem para o meu canal no YouTube, Silvio Palácio, você possa entrar lá e também ser abençoado. Daqui um dia eu combino aí, né, com o pastor Agileu, o presbítero Almir aí, para trazer uma palavra no grupo lá, né irmã Valquíria? O pastor Agileu que está aí agora não está trabalhando porque está se recuperando de uma cirurgia aí. Na quarta-feira, aí, às 4 horas da tarde, se quiser participar com a irmã Valquíria combina com o pastor Agileu, fazer uma palavrinha lá, abençoar o pessoal do grupo, amém? Irmã Valquíria, mais alguma coisa? Não, só quero dizer para você, o Senhor te chamou e faça a vontade dele. Só isso eu quero dizer para você, porque você foi chamado, escolhido, e o Senhor já te capacitou, Ele está te capacitando e derramando a sua glória. Não importa o que o homem pense de você, importa o que o nosso Deus ele pensa de mim e de você. O que o homem pensa, não ligue para o que o homem pensa, porque hoje ele pode te elogiar, amanhã ele pode vir com uma palavra e magoar seu coração. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus ele está ali pronto, com as mãos estendidas para mim e para você, para nos abençoar, para passar o bálsamo dele no nosso coração e sempre nos está derramando a sua graça, a sua unção e nos guardando embaixo das suas poderosas asas. A gente antes da semana falava sobre isso. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, me cubra, me guarda a vida da minha família, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, Não é momentos fáceis, é difíceis. Mas eu digo para você, é difícil, mas o nosso Deus ele é maior. Você tem que saber que o seu Deus ele é maior do que qualquer adversidade que você está passando. Não importa a situação que você esteja, não importa a situação que a sua vida está nesse momento, não importa, mas saiba que você tem um Deus que peleja por você, que sabe de todas as coisas. Tudo é no tempo dele, tudo é na hora dele. O Senhor ele tem grandes coisas para realizar na minha vida e na sua. Então toma posse daquilo que o Senhor tem para você, mas fica firme na presença do Senhor. Se você está aí desviado da presença do Senhor, se você não tem mais força para buscar o Senhor, busque uma igreja, busque a presença do Senhor, peça, como o Silvio acabou de dizer, eu preciso ouvir a palavra do Senhor, eu preciso ir numa igreja. Pode colocar aí, pode colocar no Facebook aí nosso, pode colocar, eu preciso ir na igreja. Se você não colocar, pode ir lá, porque vai ter um lugar para você, como o pastor José sempre fala, porque o Senhor ele quer abençoar a sua vida, mas nós temos que estar sempre na presença de Deus. Amém? Amém, querido? Vamos orar então, agradecer a Deus por essa oportunidade. Feche os seus olhos, curva sua cabeça, leve o seu pensamento a Deus. Amado Deus, querido Pai, nessa noite mais uma vez eu te louvo, te agradeço e exalto o teu nome. Pai, eu quero que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um que assistiu essa live ou que vai assistir a live, Pai. Que o Senhor possa levar a sua paz nos lares dessas pessoas. E cada família aqui representada seja abençoada pelo poder da tua graça, o poder da tua unção. E que o Senhor possa abrir as comportas do céu nesse momento e derramar chuvas de bênção, unção, graça e vitória. Pai, que o Senhor nos guarde nesse final de semana, nos dê um final de semana abençoado, uma semana abençoada na tua presença, Pai. Que o Senhor permita mais uma vez nós acordarmos e glorificar o teu santo nome. Pai, eu repreendo
qualquer seta do inimigo contra a vida dos teus filhos nessa noite. Eu oro pela minha família, eu oro pela vida da minha casa, eu oro pela vida dos meus familiares em nome de Jesus. Eu oro por cada família aqui representada, Pai. E onde houver, Pai, um acamado no hospital, Pai, num leito de hospital, que o Senhor possa enviar os teus anjos, o Senhor possa curá-los, o Senhor possa fazer a sua vontade, Pai. Eu repreendo no nome de Jesus, Papai, qualquer seta do inimigo, qualquer tipo de enfermidade, espírito de morte, depressão, tudo aquilo que não agrada o teu santo nome, Pai, seja repreendido no nome de Jesus. Que o Senhor possa levar aos lares vida, esperança e fé. E acima de tudo, Pai, que o seu nome seja glorificado. Faça morada no meu lar, Senhor, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Faça morada na casa dos teus filhos nessa noite. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Permita Jesus Cristo entrar na tua casa e abençoar a sua vida. Amém, irmã Valquíria? Amém. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E saiba que Ele é aquele que peleja por mim e por você. Amém? Terça-feira às 20 horas estaremos aqui para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Amém. Fique na graça.